Olá, meus irmãos, que a paz seja convosco, amém? Hoje a gente vai falar sobre as chaves que Jesus possui. E quais seriam essas chaves? O que seriam essas chaves? Aonde estão essas chaves? Essas chaves estão lá no livro de Apocalipse. São três: as chaves da morte, as chaves do inferno e as chaves de Davi. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito do que significa cada uma, do que representa em nossas vidas, por que que Jesus usa essa analogia. E antes de começar essa mensagem, eu queria pedir aos irmãos aí que se inscrevessem no canal, isso é muito importante para nós. Deixar seu like, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, a gente tem maior prazer em responder. Vamos lá. A primeira chave que a gente vai comentar hoje é a chave da morte. Jesus, ele descreve que ele tem essa chave nas mãos. E por que que Jesus tem essa chave nas mãos? Eu vou explicar para você. Talvez Satanás, isso eu estou conjecturando, Satanás estava lá na reunião com seus demônios, achou que tinha ganho a batalha, deve ter até mandado, um exemplo, mandado um dos seus demônios ir lá ver no túmulo, e na sexta-feira o demônio foi lá, olhou aquele túmulo e viu que tinha um corpo lá. Beleza. Só que se passaram 2 dias. E então, Satanás indo olhar aquele túmulo de novo, viu que já não tinha mais um corpo lá. Sabe por quê? Porque Jesus havia ressuscitado. Quando Jesus ressuscita, vai ficar claro e evidente para nós mais à frente no livro de Apocalipse que Jesus ele derrotou a morte. Se ele derrotou a morte, ele passa a ter domínio sobre a morte. E isso é maravilhoso para nós. E o que isso significa para mim e para você? Significa que o poder da morte não tem mais ação sobre nós. Não somos mais reféns do poder da morte. A morte não tem mais poder sobre nós. Por quê? Porque Jesus é aquele que venceu, que derrotou e que tem domínio sobre a morte. Então a morte ela já não existe mais para nós. Porque a promessa de Jesus para as nossas vidas é uma promessa de vida eterna. Então, a partir daí você pode entender que não existe nada que possa destruir você. Pode passar os céus e a terra. Só Jesus pode determinar o fim de qualquer coisa na sua vida. Independente do que seja, independente do que venha acontecer, só Jesus e apenas Jesus tem o poder de decretar o fim do que for na sua vida. Se os seus sonhos estão morrendo, não se preocupe. Se Jesus não decretou o fim, vai se cumprir. Se a sua fé está morrendo, não se preocupe. Se Jesus não decretou o fim, sua fé não vai morrer. Se seus projetos e seus planos estão morrendo, não se preocupe. Se Jesus não decretou o fim, não vai morrer, porque ele tem domínio sobre todo o reino da morte. E é ele que declara o que vive e o que morre. E se ele não declarou que vai morrer, seus sonhos, seus projetos, suas ambições, não se preocupe, não vai morrer. E nós continuamos. E ali está escrito que Jesus também tem as chaves do inferno. E o que isso significa, chaves do inferno? Jesus, quando estava naquele processo onde ele estava morto, ele desce ao Hades. Quando ele desce ao Hades, a Bíblia diz que ele pegou um inferno e colocou debaixo do seu trono. Ele muda o inferno de lugar. Isso é muito interessante. Satanás podia estar pensando, rapaz, aqui eu mando e ninguém pode falar nada. Só que Jesus muda essa história.
Jesus, ele pega, ele vai ao inferno, toma as chaves do inferno do diabo e muda toda a história. Hoje o inferno ele não tem poder sobre mim, sobre você. Você sabia que o crente mais fraquinho, ele não é crente pela graça, ele é crente pela misericórdia, tá se arrastando. Ele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Tá ali naquele processo de misericórdia, vivendo pela misericórdia de Deus. Mas esse crente, mesmo sendo mais fraquinho, tem poder em cima de todos os demônios do inferno. Sabe por quê? Porque se Jesus está na vida dele, ninguém, absolutamente ninguém tem poder de destruí-lo. Porque Jesus tem as chaves do inferno. É ele que determina o que desce para as trevas e o que não desce. Jesus é que tem todo o poder. E quando uma vida está em Cristo, pode ter certeza que ninguém, nem mesmo as portas do inferno, conseguem prevalecer contra aquela pessoa. A Bíblia também declara que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós podemos atacar, as portas do inferno vão cair. Não sei o que hoje representa o inferno na sua vida. Não sei o que hoje representa o que há de ruim na sua vida. Mas eu te digo uma coisa: deixa Jesus entrar. Porque o inferno que se levantou contra você é o mesmo inferno que está debaixo do trono de Cristo. E é o mesmo inferno que ele pisa todos os dias. Você, como servo de Deus, como filho do Altíssimo, tem poder sobre qualquer demônio que se levantar para tentar atrapalhar a sua vida. Isso é magnífico. Isso é para dar glória a Deus. Porque aqui, só nessas duas passagens, seus sonhos não morrem, sua vida não morre, nada de você morre e nenhum poder das trevas tem a capacidade de te destruir. Nenhum, absolutamente nada, porque Jesus é sobre você. E continuando, nós temos outra chave maravilhosa. A chave de Davi. E essa chave de Davi, quando é citada lá no livro de Apocalipse, faz alusão a uma profecia que está lá em Isaías 22:22. Só para relembrar, lá está escrito assim: ó: eu porei sobre os ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Então entenda uma coisa. O que significa a chave de Davi? Significa que hoje o Senhor tem as chaves do reino de Davi. Senhor é quem reina sobre tudo e sobre todos. Representa autoridade, representa domínio, representa controle. Se Jesus tem esse domínio e esse controle, e que ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre, se prepare para entender algo bem interessante. Sabe aquela porta que está fechada há muito tempo para você? Que você já buscou todos os tipos de chaves, ou seja, você já buscou todos os tipos de soluções e ela não se abriu? Mas a chave de Davi ela pode abrir. Jesus está preparando você para abrir essa porta que ninguém, nem mesmo você, está conseguindo abrir. Existem portas na vida da gente que a gente já lutou tanto, mas tanto para abrir e não consegue. Mas Jesus está te mandando a seguinte mensagem hoje: ele é que abre portas e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Se alguém abrir uma porta contra você, ele fecha, ele tranca e ninguém tem o poder de abrir. Se você tem portas para abrir na sua vida que não está conseguindo abrir de jeito nenhum, ele abre e ninguém consegue fechar. Porque ele tem as chaves de Davi nas mãos. A chave da conquista, a chave da vitória, a chave da prosperidade está nas mãos de Jesus. Por isso eu quero te fazer um convite hoje. Talvez hoje seja o momento de você chegar para Deus e dizer: Senhor, abra as portas que estão fechadas na minha vida.
O Senhor tem a chave da casa de Davi, a chave onde o Senhor pode abrir e ninguém pode fechar. Senhor, estabelece essa conquista na minha vida. Pode ter a certeza que Deus ele está preparando essa chave para abrir o que você está precisando neste momento. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus é poderoso, Deus é esplêndido. E principalmente, se você pegar o fio dessa mensagem, você vai entender que você é um príncipe de Deus. E como príncipe de Deus, você tem autoridade para dominar sobre tudo, sobre todos, sobre qualquer problema, qualquer dificuldade que você está passando. Hoje você tem domínio e controle através de Cristo sobre a morte. Hoje você tem domínio e controle através de Cristo sobre o inferno. E hoje você tem domínio e controle através de Cristo sobre as suas conquistas. Sabe por quê? Porque Jesus tem as chaves da morte, as chaves do inferno e as chaves da casa de Davi. Então essa era a mensagem que eu queria trazer no dia de hoje. Que Deus abençoe você poderosamente. Amém.